de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Joaquim era um cara viciado em velório. Tanto que ao passar pela porta de um cemitério e ver um monte de carros na porta, não resistiu e entrou para dar uma olhadinha. Na frente de um grupo de pessoas, trajando preto, iam sendo carregados 3 caixões. Logo atrás dos caixões estava um senhor de paletó, com um colete de gesso preso no pescoço. Joaquim se aproximou do sujeito e perguntou: Amigo, você sabe quem era esse primeiro? Ele era meu sogro, que Deus o tenha. Ele era podre de rico, dono de milhões e de fazendas de gado. Meus pêsames. E esse segundo, sabe quem era? Ela era minha sogra. Herdou uma bolada da família dela. Já era rica antes de casar e ficou mais rica ainda. E esse último conhecer também? Era minha esposa. Que ela descanse em paz. Única filha, única herdeira. Coitada dela. Ah, que coisa, né? Entendi agora, tá bom. Você também estava nesse desastre e por isso ficou com esse colete de gesso, né? Tava nada. Deus que me livre. Eu mandei fazer essa merda pra ver se consigo parar de rir. Antes dos smartphones, uma avó mandou uma carta para o neto pedindo uma foto dele, porque não o via há mais de 15 anos. O neto já estava com seus 30 anos de idade e tratou de atender o pedido de sua vovozinha. Ele se lembrou que sua namorada também pediu uma foto dele e aproveitaria para enviar as 2 fotos. Procurou um dinheiro nos bolsos para tirar a foto, mas somente encontrou $5, que dava para tirar somente uma foto. E ele então teve a seguinte ideia. Entrou no estúdio fotográfico, tirou toda a roupa, ficou nu e mandou o fotógrafo tirar a foto. Cortou a foto pelo meio e colocou dentro de 2 envelopes diferentes, sendo que um deles seria para a vovozinha e o outro para a namorada. Ele, sem perceber, enviou a foto da parte de baixo para a vovó. O carteiro foi então entregar a carta e a vovó ansiosa abriu e procurou pela foto. O avô, que estava perto, perguntou: "E aí, minha velha, ele mandou a foto?" "Nossa, nosso netinho está um marmunjão já." A velhota, cigueta de tudo, completou: "Mas ele não mudou nada. Tá cabeludo, despenteado e com a gravata toda torta." Um sujeito vai até a farmácia e pede um preservativo para o farmacêutico e logo diz: "Sabe o que é? Hoje vou jantar na casa da minha namorada e quem sabe ela dá em cima de mim. Eu já vou estar prevenido, sabe?" 10 minutos depois, ele voltou à farmácia e pediu mais um preservativo e foi logo explicando: "Acontece que a minha namorada tem uma irmã sensacional. Vai que ela se interesse por mim e pinte um clima, eu já estarei prevenido." Voltou depois de 20 minutos pedindo outro preservativo e já falou: "Havia me esquecido. Minha futura sogra é uma coroa enxutíssima e vai que ela me dá bola. Daí eu já terei preservativo extra." Então, ele finalmente vai até a casa da nova namorada para o tal jantar. Durante todo o jantar, o rapaz não pronunciou uma só palavra e, terminando, a namorada fala: "Nossa, você não me disse que era tão quieto?" Ele fica quieto mais um tempinho e responde: "E você não me disse que seu pai era farmacêutico?" 2 médicos recém-formados estavam caminhando por uma avenida muito movimentada quando avistam um senhor bem idoso andando meio desengonçado.
Eles então começam a discutir sobre a doença que o velho poderia ter. Este senhor só pode estar com problema nas juntas. Que nada, ele deve ser deficiente. E assim prosseguiu a discussão até que os dois resolveram ir até o velhinho e perguntar: Meu senhor, nós estamos tentando adivinhar qual a doença que o senhor tem e não conseguimos chegar a uma conclusão. Afinal de contas, o senhor é deficiente ou tem problemas nas juntas? O velhinho então responde: Todos nós erramos, meu filho. Podem ficar tranquilos. O médico assustado diz: Como assim? O senhor não sabe o que tem? E o velho continua a falar: Pois é, eu pensei que era um peido e me caguei todo nas calças. O pai de Joãozinho fica fato de suas safadezas e fala para ele procurar o emprego. Ele então sai de casa e vai procurar o emprego. Chegou numa grande fábrica, entregou seu currículo e o recrutador pediu para ele retornar no outro dia pela manhã. No outro dia cedinho, ele voltou lá e ficou esperando sua vez. Joãozinho, por favor, entre. Obrigado. O dono da fábrica então diz: Meu rapaz, eu estou precisando de alguém responsável, pois é um cargo de inteira responsabilidade. Joãozinho não perde tempo e fala: Então, meu senhor, eu já estou empregado. Meu pai diz que tudo que acontece de errado me procuram, pois eu sou o responsável. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas! Um rapaz corcunda, após tentar de tudo para retirar a corcunda dele, tratamentos médicos, homeopáticos, massagens, simpatias, enfim, nada adiantava. Um dia, quando lia o jornal, viu um anúncio que dizia em letras garrafais: Limão remove as corcundas. Ele fica interessado, pega o endereço da clínica e vai até lá. Chegando lá, uma recepcionista pediu que ele aguardasse por sua vez, pois um paciente havia acabado de entrar no consultório e ele seria o próximo. De repente, ele ouve uma gritaria horrível dentro do consultório e a porta se abre. O paciente saiu de lá de dentro chorando, acompanhado de um médico que era muito forte. O doutor tinha uns 2 metros de altura e segurava uma lima enorme nas mãos. Ele então grita: O próximo! Um turista alemão chegou na Amazônia e foi logo querendo fazer aqueles passeios de barco pelos rios para conhecer os bichos, a vegetação, etc. Ao passar bem pertinho de um tucano, ele se apaixonou pelo bicho e queria levar um de todo jeito para a Alemanha. Muito enrolado, porque não sabia falar bem nossa língua, foi pedir para o guia: Please, eu queria bicho de picon para Leo, pois queria levar para a Alemanha. O guia, muito simpático, disse que no outro dia levaria o bicho para o seu hotel. No outro dia, chega o guia no hotel com um jumento amarrado. E o alemão, assustado porque não tinha nada a ver com o bicho pelo qual ele tinha se apaixonado tanto, disse: No, 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 eu queria bicho da picon. E prontamente o guia mostrou ao turista o tamanho do bilau do jumento. E o alemão: No, 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 o que eu queria ter pena. O guia disse: Então não é este mesmo. Este aqui não tem pena nem da mãe dele. Um pintinho nasceu sem o redondo. Ele deu um peido e explodiu. Joãozinho estava na aula de religião, no maior sono, e a professora, percebendo aquilo, faz uma pergunta para ele: Joãozinho, quem fez o mundo e descansou no 7º dia? Mariazinha, percebendo que Joãozinho estava dormindo, espetou o lápis em sua bunda e ele gritou: Meu Deus! E voltou a dormir.
Percebendo isso, a professora voltou a lhe perguntar: Joãozinho, quem é o Filho de Deus? Mariazinha voltou a enfincar o lápis pontudo na bunda do Joãozinho, que acorda assustado e grita: Jesus! E voltou a dormir. A professora novamente percebeu que ele estava dormindo e fez outra pergunta. E o que Adão disse para Eva no segundo dia fora do paraíso? Se você me espetar com esse troço de novo, eu te dou um soco na cara. Um circo chega na cidade e oferece um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse fazer um elefante pular em um pé só, sentar e depois falar. No dia do espetáculo, um sujeito da plateia se levanta e diz: Eu consigo fazer tudo isso aí! Mas enquanto eu realizo os meus truques, as luzes do circo têm que estar apagadas. O apresentador concorda em apagar as luzes, e quando elas se apagaram, o sujeito pegou um taco de beisebol e bateu na pata do elefante. Ele começou a pular em um pé só. Novamente as luzes se apagaram. Ele pegou o taco de beisebol e acertou a barriga do elefante. O elefante ficou sem ar e se sentou para respirar. Só faltava então uma coisa para o homem ganhar o dinheiro, que era fazer o animal falar. Então ele gritou: Apaguem as luzes! Não, pelo amor de Deus, deixem as luzes acesas! Disse o elefante. Vocês sabem qual é o cúmulo dos cúmulos? Não? É um mudo falando para o surdo que só o cego viu um paraplégico correndo atrás de um ônibus parado. Certo dia, o diretor do hospício anunciou para os internos: Hoje fecharemos o hospício e vamos transferir todos para outro hospício, tá? Como o outro hospício ficava muito distante, resolveram transportar os loucos de avião. Os loucos então vão para o aeroporto, entram no avião e gritavam, riam, brincavam de jogar bola, boliche, tênis, etc. O piloto da aeronave fica indignado e pediu para que o copiloto fosse até os loucos e mandasse que eles parassem. Ele vai e fala: Ô pessoal, o capitão mandou vocês ficarem quietos. Mas não adiantava nada. Ele então avistou um louco muito quieto, sentadinho, que lia um livro sossegado, e resolveu pedir para ele falar com os companheiros para ficarem quietos também. Será que o senhor pode pedir para eles ficarem quietos? Sim, eu posso. O copiloto volta para a cabine de comando e um silêncio completo se dá dentro do avião. Curioso, o copiloto foi verificar e percebeu que não havia ninguém além do louco lendo o livro. Ele vai até o louco e pergunta: O que aconteceu aqui? Onde é que eles estão? Ah, eu pedi para eles brincarem lá fora. Um homem morre e vai direto para o céu. Passados 200 anos de vida eterna no paraíso, ele resolve pedir uma reunião com São Pedro, que o atende numa sala enorme com uma janela que dava para o inferno. Olha, São Pedro, eu estou muito bem aqui, não posso reclamar de nada, mas às vezes olho para o pessoal lá no inferno e me pergunto se eles não têm uma vida mais divertida. Ele aponta pela janela e continua. Por exemplo, repare naquele sujeito lá embaixo. Ele está numa boa, sentado no boteco, bebendo uma cervejinha e acompanhado por uma bela mulher. Mas, meu filho, você não percebe que aquilo é parte do castigo? Castigo? O que isso tem de castigo, São Pedro? Sim, meu filho. A garrafa de cerveja tem um buraco por baixo e, se ele a levantar da mesa, o líquido vai derramar no chão. E aquela mulher? A mulher? Essa já não tem buraco nenhum. Um sujeito vê uma linda mulher, com seios perfeitos, descer do ônibus. Ele então corre até ela e pergunta: Por $50, você deixaria eu morder seus seios? Você está maluco! Ele se desculpa, dá a meia volta, chega na esquina e volta, perguntando: E por $500, você deixaria eu morder seus seios?
Olha, meu senhor, não me leve a mal, mas eu não sou esse tipo de mulher, tá? Ele dá meia volta novamente e, chegando na esquina, volta e pergunta para a mulher: E por $5.000, você deixaria eu morder seus seios? A mulher pensa um pouco e responde: Bom, $5.000. Tudo bem, mas vamos ali naquele beco, tá? Ela vai com o homem, abre a blusa e coloca os seios para fora. O sujeito beija, alisa, passa as mãos, esconde a cabeça, lambe, beija novamente e por aí vai, mas nada de morder. A mulher perde a paciência e fala: Você não vai morder, não? O sujeito fala: Vou nada, é muito caro. Um sujeito passa no farol vermelho e um policial lhe para dizendo que ia multá-lo. O sujeito implora para o policial não multá-lo e ele diz: Vou te fazer uma pergunta e, se você acertar a resposta, eu não lhe multo, ok? O sujeito então aceitou o desafio. O policial então faz a pergunta: O que é aquilo com duas luzes vindo ali? E o sujeito responde: É um carro? O policial falou: Mas é claro que é um carro, mas quero saber se é um Opala, um Monza, um Fusca. Vou te fazer mais uma pergunta, mas se você errar, eu te multo, hein? O que é aquilo com uma luz vindo ali? O sujeito então responde: É uma moto? O policial então diz: É claro que é uma moto, né, meu senhor? Mas quero saber qual a marca. Se é Yamaha, Honda, não tem jeito, eu vou te multar. Peraí, seu guarda. Se eu te fizer uma pergunta e o senhor acertar, você me multa. Caso contrário, vou embora, tá? O policial pensa e fala: Tá bom, faz a pergunta então. O sujeito então aponta para uma mulher na rua e pergunta: O que é aquilo com uma saia curtinha rodando bolsinha na esquina? Uma prostituta, é claro. Mas isso é óbvio, seu guarda. Eu quero de fato saber se é a sua mãe, sua irmã, sua filha.